Hello there, students! How are you guys? Olá, alunos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Inglês do Cotidiano. Alright, students? Então, Teacher Lucas aqui com vocês mais uma vez. Ok, hoje a gente vai gravar um vídeo diferente, né? Que é um pouquinho fora do nosso comum. É um vídeo que a gente vai falar sobre Enem. Para você aí que tem interesse de fazer a prova do Enem, para você que tem interesse de melhorar a sua performance no Enem, né? Hoje o Teacher veio com algumas dicas de como que você pode melhorar a sua nota na parte de inglês. Let's go! Ok, so let's go. Ok, então, pessoal, primeiramente quero falar para vocês de onde que veio essa ideia, né? O Teacher tem alguns alunos e eu tô tendo várias perguntas de como que eles podem, né, resolver algumas questões, não só do Enem, mas questões de vestibulares na matéria inglês. Então, é super legal, né, quando tem interesse dos alunos, e é uma coisa que pega bastante gente. Às vezes a pessoa sabe até um pouquinho de inglês, mas na hora de resolver a questão, ela fica travada e ela se confunde, ok? Alright, então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui uma questão, né, da prova do Enem de 2025. A gente está em 2026, é a prova do ano passado, é a prova azul, né? Peguei uma versão aqui corrigida, mas a gente vai tentar entender, comentar e vamos aprender algumas estratégias. Alright, então vamos lá, pessoal. Temos aqui o texto em si e a primeira estratégia que eu falo para os alunos utilizarem você viu o texto? Às vezes o texto pode ser um pouquinho intimidador, vá direto ao enunciado. Então vamos lá para o enunciado. Okay. Então temos aqui o enunciado, que está bem embaixo aqui, abaixo do texto. E o que ele pede para a gente? Ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo... Então o que a gente vai precisar aqui? Olhar o objetivo principal do texto, ok? Então, o texto ele é sobre o que mesmo? Sobre a celebração do Halloween. Então, qual que seria o objetivo, né, do texto quando ele aborda o aspecto da celebração do Halloween? Então, agora já tem uma ideia principal do que é o texto. Ele está falando de Halloween, mas, né, qual que é o aspecto da celebração? Por que ele está abordando o Halloween? Então, vamos lá. Beleza, então temos aqui, né, o nosso texto em si. Muitas das pessoas vão ter um bloqueio. Teacher, eu não consigo ler o que é isso, né? Muita coisa aqui em inglês, eu não tenho muita facilidade com inglês. Sem problemas, a gente pode utilizar algumas ferramentas que às vezes até você utiliza, mas você não sabe o que é. Primeiramente, a gente tem, né, Scanning, que é uma ferramenta onde a gente procura por informações específicas. And skimming é uma estratégia, uma ferramenta, estratégia, né, que a gente utiliza quando a gente precisa ler o texto sem precisar entender todas as palavras. Então você foi lá no enunciado, voltou para o texto, o que você vai automaticamente fazer? Você vai skim the text. Okay? Então você vai utilizar skimming. Então temos aqui, voltamos para o texto, temos aqui algumas palavras, né? Reservation, o pessoal já reconhece que são palavras cognadas, ok? Palavras que parecem com algumas palavras em português e realmente têm, né, o mesmo sentido. Temos aqui indigenous, beleza? Voltamos aqui para reservations também, novamente, ok? E temos aqui uma palavra-chave, a keyword, que é o Halloween, falando de Halloween, celebração do Halloween. Beleza, vamos procurar por mais outras palavras aqui. Vamos lá, algumas palavras que nos ajudam. Racism, racismo, cultural, ok. Cultural appropriation, beleza. Celebrities, politicians. Temos aqui também, let me see here. Halloween aparece de novo. Photo, lembra foto. Rede social, Instagram. Ok?
Native American, que é nativo americano. Native American. Beleza. Temos aqui social media, rede social, mídia social. Removed, de remover. Beleza. E temos aqui, né, a quote, né, o que alguma pessoa falou, né? They blatantly take certain aspects of our culture. Culture, mais uma vez, culture. Race, raça, religião. Então, olha para vocês verem o tanto de palavra que a gente pode utilizar, né, que são palavras que a gente lê e já nos dão uma ideia do que o texto está falando. Their advantage and ignore the people living it. Então, advantage and ignore. Beleza. Ok, então, a gente automaticamente lendo esse texto, a gente identifica essas palavras. E aí, o que vocês entenderam? Para você que está assistindo o nosso vídeo, e aí? O que vocês entenderam? Beleza? Então, a primeira técnica, a gente utiliza o skimming. A gente vai ler o texto sem precisar, né, compreender todas as palavras. Fechou? Então, lembrando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir o objetivo do texto quando ele aborda o aspecto da celebração do Halloween. Ok? Então, e aí, você já conseguiu descobrir o objetivo do texto? Utilizando essas palavras? E aí, você conseguiu identificar outras palavras também? Ok, very good. Então, vamos dar uma olhada aqui nas nossas questões. Temos aqui, denunciar a violência contra crianças indígenas. Opa! Descrever costumes tradicionais em celebrações indígenas. Valorizar as vestimentas características dos povos originários. Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Sugerir ações de combate ao preconceito contra os povos originários. Então, o tópico aqui seria, né, dos povos originários indígenas. Então, as questões, as alternativas, pegam muito para esse aspecto. Vamos voltar para o texto? Vamos lá? Então vamos lá, let's go. Bom, agora vamos utilizar a nossa parte de scanning. Scanning é como a gente procura por informações específicas, já que o texto é sobre Halloween, mas lembrando, qual que é o objetivo que o texto aborda esse tema Halloween? Okay? Vimos aqui que é alguma coisa relacionada aos indígenas. Às vezes as pessoas estão usando indevidamente, né, algumas culturas indígenas. O pessoal está valorizando os vestimentos. Não sabemos. Vamos voltar para o texto. Então vamos lá. Agora a gente vai utilizar o scanning. Indigenous. Sabemos que... Vamos mudar aqui. Já identificamos indigenous. Então, temos aqui indigenous reservations, que são as reservas indígenas. Beleza. Só que aqui agora a gente vai ativar o nosso scanning para palavras que vão nos ajudar a interpretar o texto em si. Por exemplo, stores, que seria uma loja. Stores. Yes. Uma loja. Ok, então, local, Halloween stores. Então, lojas locais de Halloween. Beleza. Vamos voltar aqui. Glory Ames, from the White Earth Reservation. Ela é da reserva que chama Terra Branca, White Earth. Is frustrated that despite the presence of several indigenous reservations near Moorhead. Então, como que ela tá se sentindo? Frustrated é uma palavra cognada, né? É uma palavra que parece com outra palavra em português, que é de você estar frustrado. Então, ela está frustrada que, apesar da presença of several indigenous reservations, local Halloween stores still feature a western section. Então, apesar da presença de várias reservas indígenas perto de Moorhead, né, que é um lugar onde ela na região, né? Local Halloween stores, então lojas locais de Halloween ainda, né,
oferecem, ainda tem, né, uma seção oeste, uma seção western, com costumes, fantasias, como Powwow Princess. Então, costumes, fantasias como Powwow Princess. Ok, então fica para a interpretação de vocês aí. O que era uma fantasia Powwow Princess? Relacionado a esse estilo de Velho Oeste, né? Vamos continuar. E ela continua, né? Continua falando, o autor aqui. Even worse, ainda pior, even worse. Despite a long-running debate about racism and cultural appropriation, apesar de um debate longo sobre racismo e apropriação cultural, opa, já temos uma coisa bem legal aqui, ó, cultural appropriation. Para quem fez o skimming no começo do texto, já dá até para resolver essa questão aqui, hein? Mas vamos continuar. Often prompted by backlash against celebrities and politicians for donning offense costumes, people continue to wear such costumes. Ok, então, apesar do debate longo sobre racismo e apropriação cultural, que é frequentemente abordado, né, por políticos, celebridades, as pessoas ainda vestem, né, e essas fantasias, né, que são fantasias indígenas, fantasias, né, que remetem ao Velho Oeste. Okay? Então, last Halloween, continuando, último Halloween, Ames spotted a photo on Instagram of a girl dressed as a Native American. Então, Ames, né, que é uma nativa americana, Glory Ames, da reserva White Earth, reserva Terra Branca, ela estava nas redes sociais and she spotted, ela viu uma foto no Instagram of a girl dressed as a Native American, de uma garota vestida como nativa americana, então temos aqui, olha o scanning, que importante, galera, a gente saber algumas palavras específicas. With the bullet. Bullet é nada mais, nada menos que uma bala, né? Então, essa garota, ela estava vestida de nativa americana com uma bala on her forehead, uma bala na sua testa. Okay? Então, esse que era a fantasia dela. Então, Glory Ames, que é a pessoa nativo-americana que o autor está mencionando, ela viu aquela publicação and she immediately reported it to social media platform and had it removed. Então, ela imediatamente reportou. Immediately. Olha, outra palavra combinada, galera. Immediately. Reported, reportou to the social media platform. Então, temos aqui o que ela falou, né, mais tarde. They blatantly take certain aspects of our culture, race, and religion and use it for their advantage and ignore the people living it. Então, eles, segundo ela, né, a gente vai meio que simplificar aqui, eles pegam alguns certos aspectos da cultura nativa americana, né, raça e religião, e usam para a vantagem dele, de acordo com a Glory Ames, né? E eles ignoram as pessoas vivendo aquela vida. Okay? Então, é uma parte bem interessante da gente interpretar, né? Bem ética também. Vai para a parte moral, né? Nosso entendimento moral. Ok, então, galera, depois a gente entender o texto, entender a mensagem do texto, vamos retornar para as nossas alternativas. E aí? Ao abordar um aspecto da celebração do Halloween, esse texto tem por objetivo, qual que é o objetivo principal do texto? Denunciar a violência? Descrever costumes tradicionais? Valorizar as vestimentas? Criticar a exploração indevida? Ou sugerir ações de combate ao preconceito? What do you think? O que vocês acham? Bom, para os alunos que selecionaram
a letter A, denunciar a violência contra crianças indígenas. Bom, ela não necessariamente falou crianças, então letter A já está eliminada. Descrever costumes tradicionais. Bom, não foi, né, o objetivo do texto descrever. Né? Ele está reportando, né, o que uma pessoa viu e o que uma pessoa fez também. Né? Valorizar as vestimentas características dos povos originários. Assim, menciona, mas não chega a valorizar. Né? Não chega, por exemplo, a maneira com que eles faziam isso e aquilo, né, exige um tipo de atenção. Não foi esse o objetivo. Agora temos aqui, letter D e letter E. Criticar a exploração indevida de elementos da identidade indígena. Identidade indígena. Beleza. Sugerir ações de combate ao preconceito contra os povos originários. Então aqui temos duas questões que muita gente pode ter se confundido. Sugerir ações de combate ao preconceito, se a gente voltar para o texto, a gente não consegue ver nenhuma ação. A gente só está vendo, né, ela reportando uma coisa que aconteceu. Né? Então, resumindo novamente, a Ames ela viu uma publicação no Instagram e ela reportou a publicação por conta da maneira com que está sendo utilizado os elementos da identidade indígena. Então, não seria a letter E, que não está mencionando nenhuma ação de combate e está, na verdade, criticando a exploração indevida da identidade indígena. Para quem marcou a letter D, a letra D, você marcou correto. Ok, very good. Beleza, pessoal? Então, só para a gente resumir hoje, aprendemos duas técnicas, né? Na verdade, são coisas que a gente faz intuitivamente, né? Mas é legal da gente aprender né, com uma estratégia, né? Skimming, a gente vai ler o texto sem precisar entender todas as palavras, para a gente ver, né, tentar entender o contexto geral do texto. Scanning, depois que a gente fez o skimming, depois leu algumas alternativas, a gente pode voltar para o texto procurando algumas informações específicas para nos ajudar a achar a resposta correta. Beleza? Alright? Então, that's it for today, students. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, Teacher Lucas é sempre bem-vindo, né, para o nosso canal, e eu sempre gosto também de outras opiniões. Alright? Espero que vocês tenham gostado desse formato. É um formato bem simples, né? Mas tenho certeza que talvez possa ajudar algum aluno aí que esteja se preparando ou algum aluno que esteja interessado a saber sobre como fazer questões de provas de inglês. Alright, students, so see you guys. Bye bye.